Olá, envolvidos com Cristo, aqui que vos fala Fernando Trindade, o prazer de estar mais uma vez convosco para trazer-vos uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. O texto em que meditaremos nesta hora é João 8:32, muito conhecido por todos amantes da Bíblia Sagrada, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Caro amigo que nos assiste neste momento, essa declaração foi feita pelo próprio Jesus, em que estava ali com os seus discípulos: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Significa que somente Cristo pode libertar por completo o pecador, toda angústia, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz uma angústia. É o nosso Senhor Jesus que liberta por completo. Através desta libertação, nós conhecemos a salvação sobre o relacionamento genuíno em que nós temos o compromisso sincero com o nosso Senhor. Foi o próprio Jesus que defendeu a sua missão, a sua autoridade que recebera do seu Pai. Está em João 8, do verso 12 ao 59. O apóstolo João registrou esta passagem, ou melhor, esse discurso, que claramente percebemos a escravidão espiritual em que encontravam aquelas pessoas, travestidos no manto da religiosidade, e provavelmente estas pessoas eram líderes religiosos, eram fariseus, cidadãos de Jerusalém e alguns peregrinos. Certamente alguma dessas pessoas pertenciam inclusive ao Sinédrio. Num certo momento, aquelas pessoas até mostravam entusiasmo pelas palavras de Jesus. Algumas delas até se arriscavam em dizer que acreditavam nele. Então, foi nesse ponto que Jesus disse a eles com esta declaração: "Se vós permanecermos na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Porém, na sequência desse discurso, percebemos que a reação daquelas pessoas de uma profissão de fé vazia e superficial. Então, logo, elas começaram a insultar Jesus e depois queriam até apedrejá-lo. Está registrado em João 8, do verso 48 ao 59. Quando os judeus ouviram esta máxima, ou esta palavra, essa sentença de conhecer a verdade vos libertará, imediatamente eles replicaram dizendo: "Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer tu, sereis livre?" João 8:33. Ao dizerem "jamais fomos escravos", obviamente aqueles judeus não estavam se referindo à história política e social do povo de Israel. A Bíblia mostra que os israelitas foram escravos no Egito e depois foram também subjugados por diferentes nações. Então, essa declaração certamente se referia à situação caótica da religião que eles estavam vivendo. Eles vangloriaram de dizer que eram descendentes de Abraão e acreditavam na linhagem, ou por ser descendentes já estavam livres e participantes perpetuamente do pacto
da graça que Deus tinha feito ao patriarca, isso registrado em Gênesis capítulo 17, verso 7. Por este motivo, meus amigos que me assistem, eles ficaram tão ofendidos e indignados quando ouviram as palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles ficaram irritados porque tinham entendido que Jesus estava dizendo que espiritualmente eles não eram pessoas livres. De fato, aquelas pessoas estavam muito distantes da condição apresentada por Jesus. Que condição é esta, você me pergunta? Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olhar para Cristo como o Senhor de suas vidas, a ponto de obedecê-lo incondicionalmente, era uma ofensa para aquelas pessoas. Elas estavam diante da revelação especial de Deus, mas não conheciam a verdade. Estavam diante ali do dono, do autor da vida, mas não o reconheciam. Somente pela pessoa e obra de Cristo, alguém pode ser conduzido ao conhecimento genuíno da verdade. Disse Jesus em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é a revelação do Pai. A declaração dita há pouco pelo próprio Cristo. Também se remete em João capítulo 18, 37, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Queridos amigos, resumidamente concluindo, eu quero te dizer que somente Cristo liberta. Eu não sei o que está se passando na sua vida ou o que você está sentindo, mas uma coisa é certa: conhecereis a verdade, que é Cristo Jesus, e Ele te libertará. Somente você colocando a tua fé em ação, crendo nesse Cristo ressurreto, que é o nosso Jesus, Ele tem poder de tirar toda e qualquer angústia ou qualquer outra situação em que você está vivendo neste momento. Estas pessoas que dão crédito à sua palavra, obedecem à sua vontade, verdadeiramente são livres. Então, meu querido, fique com esta palavra da obra redentora do nosso Jesus, pois Ele está acima de toda a circunstância. Eu quero fazer uma oração por você nesta hora. Acompanhe-me, por gentileza. Pai de amor, Pai de bondade, aqui estamos mais uma vez nessa reflexão, nessa meditação. Tu sabes, ó Pai, quem está assistindo, participando deste canal. Eu peço ao Senhor e rogo a tua bênção sobre eles, Senhor, independentemente o que estejam fazendo. Ó Pai, entra com a tua providência, entra com a libertação, por dentro e por fora, Pai, porque tu és a liberdade, tu és a verdade, tu liberta, tu és o libertador do seu povo. Eu rogo a tua bênção e a tua misericórdia sobre estes que nos assistem, ó Pai, em o nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amigos, eu vos agradeço pela atenção. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Até a próxima reflexão deste canal.